Mestre Alberto Helena Júnior, e esse São Paulo, tem muita gente já cornetando o Crespo também. O que você pensa disso? É a repetição do mesmo o tempo todo. Entra lá com 3 zagueiros, com 3 volantes, fica lá atrás para se defender, para evitar o pior e não consegue ganhar. Não faz gol. Esse é um time que não faz gol. E contratou o Éder, que é artilheiro na Itália, contratou o Caleri? Carelli, que é o Carelli, que fica no banco, entra no finzinho do jogo. Enfim, São Paulo, enquanto esticam esse sistema, que é basicamente defensivo, ele não vai fazer gol. Se não fizer gol, não ganha. É isso. Não Mas foi pênalti aí, lance, não? Pois é, eu achei foi que pênalti foi. aí, hein, cara? Tenho só dúvida da posição. O Natan, não era dentro da área, o Natan, o Luciano dá o toque, o Natan não disputa a bola. Ele vai no corpo do Luciano, né? Uma questão de interpretação. No primeiro tempo, esse lance foi no primeiro tempo, quando o São Paulo não jogou nada. No segundo tempo, o São Paulo jogou melhor, eu acho que até fez um jogo que poderia ter vencido. Foram dois ao Volpe. O Volpe apareceu depois de uma sequência terrível. Sequência terrível. Bem. Fez uma grande defesa depois de muito tempo. Você não tinha. E acho que foram 2-0-0. Eu entendo o Helena. Então, contra o América e contra o Atlético. No Morumbi, no intervalo curto. Mas foram 2 partidas completamente diferentes. São Paulo contra o América não jogou nada. Não lutou, não brigou, não forçou. Parecia que ia perder desde o primeiro minuto. Contra o Atlético, e aí teve uma série de reuniões lá dentro, para lá, para cá, Crespo com diretoria, Crespo com Muricy, Crespo com jogadores, para uma mobilização, uma tentativa de mobilização para essa reta final de campeonato. E achei, pelo menos em termos de luta, briga e atitude, foi bem diferente contra o melhor time do campeonato. O Flávio falou, reservaço do América, do Atlético mais ou menos. Jogou o Hulk, jogou o Arana, entrou o Nacho. O Atlético poupou menos que o Palmeiras e o Flamengo nessa rodada. Sim, isso é né? verdade. E acho que o Atlético, ele também está numa fase, e o Cuca fez isso muito no Palmeiras quando foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, numa fase de administração de vantagem. Então, o Atlético no segundo tempo jogou pelo empate. E o São Paulo foi tentando. Agora, tem uma questão do São Paulo que está clara. O São Paulo, aos 20 minutos do segundo tempo de qualquer partida, contra qualquer adversário, pode ser o primeiro da tabela ou o último, ele morre. O São Paulo tem o pior preparo físico do Brasil hoje. É verdade. E essa é uma questão que ficou antes uma questão de lesões. A culpa é do departamento médico. O departamento médico não lesiona, né? Claro. O departamento médico recupera. É verdade que o departamento médico de São Paulo demorou muito para recuperar vários jogadores. Marquinhos, menino, teve uma lesão muscular comum, ficou 50 dias fora. Luciano teve 3 lesões musculares na sequência. Éder, 3 lesões musculares. Mas fisicamente, e o preparo da comissão argentina, o time desaba. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, se desse para trocar 10, tinha que trocar os 10. E não troca. Ontem ele trocou só. Pois é, aí que tá. Eu acho, exatamente, trocou só 4, deixou uma, mas a questão do banco, aí que tá. A escalação já privilegia quem está melhor fisicamente. Os mais jovens, os que podem correr no meio de campo. E a questão dos mais veteranos no banco, eles não estão sendo aproveitados porque eles não têm. O Caleri, o Helena falou, o Caleri entrou no final da partida nos últimos 3 jogos. Ele não consegue dar uma abafa no zagueiro adversário. Ele está visivelmente fora de forma. Eu acho que talvez agora, com uma semana entre jogos, né? Que agora vai ter Chapecoense só no outro domingo, aí Santos na outra quinta. Isso não resolve. Não resolve? Não resolve. Não vai resolver. Esse negócio de semana cheia para treinar não resolve. O que resolve é jogo. Tem que jogar. Põe em campo para jogar. Eu acho que essa ritmo questão de jogo. Essa questão física não deve ser resolvida, acho que o Paulo falou, nessa temporada. E, de fato, sem preparo... Eles não fizeram pré-temporada, hein? O time emendou. São Paulo emendou. São Paulo emendou. Cara, todo mundo emendou. Não. O Corinthians fez, o Santos fez, o Palmeiras fez. Palmeiras fez também. Palmeiras tem jeito esse time? Vai melhorar? Não vai melhorar? Olha, Flavito, o jogo ontem foi fraco. Assisti o jogo, né, pela televisão, verdade. É claro que o Atlético Mineiro não jogou como vem jogando.
pela qualidade que tem, né? Muito superior ao São Paulo. E o São Paulo, como o Arnaldo falou, ressaltou, contra o América e contra o Atlético, o São Paulo não jogou nada. O São Paulo é um time também que não tem um treinador que cobra os seus jogadores, ninguém cobra ninguém, aí fica nessa moleza dentro de campo, né? A gente vê 6 pontos, ganhou 2 empates, quer dizer, dois resultados considerados derrotas para o São Paulo. E sem dizer que o São Paulo está 3 ou 4 pontos à frente do quarto da zona de rebaixamento. Quer dizer, os outros adversários estão vencendo. Ele podia ter entrado na zona de rebaixamento hoje. Exatamente. É que os resultados ajudaram. Então, é um momento preocupante do São Paulo, que às vezes muita gente fala, poxa vida, agora não tem esse negócio, porque o São Paulo só tem um campeonato brasileiro para disputar. Agora a folha de pagamento do São Paulo é mais de 10 milhões. É uma folha de pagamento bem alta. Sim. Quer dizer, tem que cobrar esses jogadores. Com exceção do Caleri, que está fora de forma, é outra coisa. Mas, a começar pelo treinador, tem que cobrar os jogadores. Olha, vou colocar você em campo, mas nos 2 jogos contra o América e o Atlético Mineiro, o nosso time não conseguiu envolver o adversário, pelo menos em uma tabela, pelo menos em um chute a gol, pelo menos em um cruzamento. Quer dizer, o São Paulo hoje depende de uma bola parada do Rigoni, ou de um chute, ou de um lampejo dele, para poder vencer uma partida. Por isso é muito pouco para o São Paulo, é muito nada para um time tricampeão mundial. Essas coisas que eu cobro do São Paulo. O treinador não cobra, então a gente cobra aqui. O time não está jogando nada há muito tempo. E aí eu estou com o mestre Alberto Helena, muito rápido. Não, é só um dado. O Éder, contratado pelo Palmeiras, o italiano Éder, né? Pelo São Paulo. Seleção, São Paulo. Pelo Palmeiras, desculpa. Eu estou com o Palmeiras na cabeça. Não é à toa. Eu sei. Foi humilhado pelo Corinthians. Eu sei. Então, o Éder já está reclamando, que está muito na reserva, e teria pedido para, rua, sair do eu acho que time. Já está gerando uma crise lá. E eu acho que passa muito pelo que fala também o Alberto Helena, que tem a ver com as escolhas do Crespo. O Crespo, ele insiste com 3 zagueiros, 2 volantes, ele não tem meio, é óbvio que o time não vai criar. O São Paulo, ainda assim, algumas partidas, uma ou outra, consegue até jogar razoavelmente bem, mas se você puxar pela memória, jogou bem contra quem? Atlético Goianiense, que jogou com uma linha de 4, jogou num sistema completamente diferente, jogou bem melhor. Contra o Racing lá, que a água estava batendo bumbum, que ele botou o Rigoni e o Marquinhos para jogar lá na frente, sem o Luan como volante, 2 meias e um volante, só que era o Nestor para sair jogando. Ou seja, se ele tem 3 zagueiros, ele pode deixar o meio mais leve. Mas ele nunca trabalha com 2 meias. Você já percebeu que a gente fica contando ou tentando lembrar uma partida que o São Paulo jogou bem? A gente fica catando na memória, no cortex aqui. Olha, o São Paulo lá atrás jogou mais ou menos. E que passa, e aí eu quero, podem me chamar de... tem jogadores podem me chamar de viúva do Fernando Diniz, ok. Se você comparar o ano passado, o Fernando Diniz tinha muito menos. Comparar o trabalho de um com o outro. Não, mas do Diniz é muito superior. Então, ele tinha muito menos, ele só tinha a garotada e o time propunha jogo. O São Paulo, ele não consegue propor jogo. Querido, é que o Diniz é um treinador tático. Você não concorda, não? O Crespo não é um treinador tático. Ele não tem nada de tático. Eu acho que são temporadas muito diferentes. O Diniz teve, primeiro, 18 meses de trabalho. O Diniz teve 2 pré-temporadas. O Diniz teve um campeonato só, o brasileiro, praticamente o segundo semestre inteiro, porque ele foi eliminado rapidamente da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores. Então, o Crespo, ele emendou com o Visório. O Crespo chegou, o Visório ganhou do Flamengo, olha, domingo você assume. O Crespo não teve o tempo para preparar o time. O primeiro mas sinal... Tinha jogador. O Diniz não teve um jogador, mas tinha elenco. Então, mas vamos lá. O melhor jogador do São Paulo em 2020 foi quem? Luciano, certo? Foi decisivo. Com o Everton, porque não tinha dinheiro. Pois é, uma troca, aliás, mérito do Diniz, na troca totalmente. Como inventou o Sara, inventou o Léo Pelé. Perfeito. Sara. O melhor jogador do São Paulo em 2020, ele não jogou em 2021. Né? O Luciano. Então o Crespo não teve o Luciano. Né? Então, 3 contusões seguidas. Mas tinha elenco. Quando? Agora? E agora. O Diniz perdeu o Daniel Alves, Luciano na reta de chegada. Então, mas assim, Paulo, o Daniel Alves, sabe, foi o ano que ele menos jogou partidas na carreira dele.
esse ano pelo São Paulo. Então, assim, o Crespo não teve quase, também por culpa da comissão técnica, a preparação física. O time do São Paulo nunca teve inteiro. A final do Paulista contra o Palmeiras, o Daniel Alves e o Benício machucaram com 15 minutos no primeiro tempo no Diniz não Allianz teve Parque. um time, né? Não, só Ele tinha teve que cavar um time. Só moleque. Só garotada da base. Só moleque. Jogador. Agora você já percebeu uma coisa, Flavito, hein, Arnaldo, Celso? Já percebeu que os contratados do São Paulo, só quem tá jogando é o Rigoni e o Miranda. É verdade. Só. E os moleques de novo. O resto é machucado no banco. verdade. Vamos colocar o Pode Miranda e o Rigoni no time do Diniz. Melhora bem. Nossa Senhora. Não, o ano Mas passado, o assim como o Luciano foi uma sacada do Diniz, o Rigoni foi uma sacada do Crespo. Foi. O Crespo falou, ninguém conhecia esse cara. Verdade. O cara estava na reserva do Elche. E de fato é um bom jogador. Então, acho assim, eu entendo que são trabalhos bem diferentes. Eu entendo que um treinador... Nós estávamos comparando o Abel já está com a segunda temporada no Palmeiras. Eu acho que o Crespo, ele tem uma virtude. Foi no comando dele que o São Paulo saiu da fila. O São Paulo ganhava um troféu há décadas. Isso tem um peso e tem um crédito. Mesmo que Jogou sozinho. Ninguém jogou o Campeonato Paulista. Mas assim, jogou 2 partidas contra o Palmeiras na final. Não O é? Palmeiras largou o campeonato, gente. Sim, Mas na final jogou todo mundo. Mas tinha só que que, jogar com alguém. agora com o Crespo, ele já acumulou também eliminações. Sim, acabou o crédito. Copa do Brasil Eu acho que e é isso. Libertadores. E olha, do jeito- tá do jeito- correndo risco de E o rebaixamento. time não tá jogando Então, nada. Nessa altura do ano passado, São Paulo estava 7 pontos na frente dos outros. Sim, mas depois O Crespo foi ameaçando Era cair. líder do campeonato. Depois a ano gente passado. viu o que aconteceu, né? Foi um desastre. Mas Aí assim, ficou em quarto. Você Mas, acha que esse time do Arnaldo, Crespo tem deixa eu fazer capacidade de ficar ficou em em quarto? quarto com o Visoli. Arnaldo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi. Chico, por favor. Não, o Arnaldo fez uma explanação muito inteligente a respeito dos dois técnicos do São Paulo, do Diniz e do Crespo. Mas eu te faço uma pergunta. Eu concordo com o que você falou. Historicamente, você está perfeito. Os fatos batem com o que você disse. Você está certo. Agora, eu te pergunto. Mas o Crespo em si, vamos analisar ele em si, esquece o Diniz. Ele não tem a capacidade de enxergar uma variação tática durante uma partida. Ele começa no 3-5-2 e acaba no 3-5-2. Eu me lembro muito bem, vamos falar de um treinador diferente dele, do Jorge Jesus. Vai. Já vou comparar ele com o Jorge Jesus, para não falar que eu vou comparar com o Carille, quando estava no Corinthians. Jorge Jesus começava no 4-4-2 e terminava no 4-4-1, sabe? Ele tinha o 4-1-4-1. Ele tinha variações táticas, técnicas, super interessantes. E os jogadores entendiam o que ele queria e executavam tudo que ele fazia. Resultado, ele ganhou 6 títulos em um ano. Então eu te pergunto isso, será que o defeito do Crespo não é esse? Ou ele não enxerga essa possibilidade? Ele é muito limitado, ele tem uma visão muito quadrada, ele não consegue enxergar dos lados, ele não tem aquela visão de longo alcance. Ele só enxerga aquilo que está lá na frente dele, ele não consegue variar. Você não acha isso? A pergunta é boa, Chico. Eu acho que tem uma situação. O Crespo chegou ao São Paulo também brifado pela diretoria, queremos um título estadual, e pelo Muricy Ramalho, que tem sido o parceiro dele. Uma das coisas discutidas na chegada foi, aqui no São Paulo, o sistema de 3 zagueiros tem história. O sistema de 3 zagueiros ganhou o campeonato. No Brasil é quase crime. Mas no São Paulo, foi o time tricampeão com o Muricy, campeão da Libertadores, campeão do Mundial. Então, quando o São Paulo contrata o Miranda, com já algum tempo, a ideia era, com o Miranda, para ele não ficar caçando o jogador lá na área adversária, vai jogar o Miranda na sobra e o esquema de 3 zagueiros pode ser. E além de tudo, tinha o Daniel. Já começou com o Visoli. Perfeito. A mudança no jogo começou com o Visoli. No último jogo, Paulo Sérgio, exatamente. Com o Muricy já falando com o Visoli. E já com o Wellington entrando no lugar do Reinaldo. E assim, com o Daniel Alves com o Crespo, não vai ser como o Diniz, não vai ser 10 e vai pegar a bola com o goleiro, não. Vai ser ala direito. Até quando ele quebrou ali, não quis mais jogar. Então, o esquema com 3 zagueiros, eu acho que com o Daniel Alves e Reinaldo, ele fazia sentido. Sem Daniel Alves, já não faz tanto sentido. E como o Paulo falou, o time tem jogado as poucas partidas, o Miller lembrou, você começa a pensar qual a boa partida do São Paulo, são poucas.
As melhorzinhas nos últimos tempos foram com 2 zagueiros apenas. Teve aquele jogo, né, Emília, contra o Palmeiras, do VAR, aquele jogo que teve os gols anulados, o São Paulo jogou com 2 zagueiros só. Jogou bem. Jogou contra o Atlético Goianiense, jogou com 2 zagueiros. Então acho que ele tem até a variação. E a discussão nessa semana pós-América Mineiro, que o São Paulo jogou para marcar o América Mineiro em casa, foi Crespo, Muricy e diretoria. Contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra os melhores times do Brasil, faz sentido você se Jogar defender. com 3. Jogar com 3 e Luan, Lisier. Resguardar atrás. Contra o América Mineiro não dá, meu chapa. Então, assim, nós vamos ver. O Flávio falou, tem terça-feira, o São Paulo é só domingo. Contra o lanterna do campeonato em Chapecó, o São Paulo vai ter que ser ousado. Não vai dar para jogar desse jeito. E o Crespo está sendo cobrado, sim. Eu só acho o seguinte, a essa altura, trocar treinador pro São Paulo eu não acho negócio. Não, nada disso. Então, eu acho que vale sim, como o Miller falou, olha, o jeito dele, ele, na entrevista, ele não é cara de gritar com ninguém, ele não vai cobrar. Então, ou a diretoria chega e com ele passa a cobrar, passa a equalizar crises como essa do Éder, que quando também teve oportunidade de jogar, não jogou bem. Até hoje ele não jogou bem pelo São Paulo. Porque ele mesmo falou ontem na entrevista, acho que uma resposta muito interessante, que foi assim, eu de fato estou aprendendo aqui no futebol brasileiro, porque onde eu atuava, eu fui técnico na Itália e na Argentina. Os times jogavam 1/3 do que vocês jogam. Então assim, eu tinha tempo para treinar, para olhar, para mudar, para indicar. Aqui eu jogo a cada... Bem-vindo ao futebol. E é isso. Se você quer jogar aqui no futebol brasileiro, vai ser assim, sempre. Quando um treinador quer colocar 3 zagueiros, como o Crespo e o Abel, eles gostam de 3 zagueiros, você tem que ter a qualidade no meio. Exato. Não dá para você jogar com 3 zagueiros. São Paulo tem qualidade. O que o Diniz fazia? Não tem. A hora que o Nacho levantou, eu falei, até fiz uma brincadeira, eu falei assim, apelão, né? Aí eu falei assim, aí o Crespo falou para ele, você vai ver agora. Ele falou, não, deixa pra outra vez. Sabe, olha o Fabito, o que o Diniz fazia? Ele fazia o tradicional, os 2 zagueiros, 5 no meio campo e um atacante. Porque ele não tinha qualidade, só sobrou a base para ele. Então ele tinha que encher o meio campo para proteger a zaga. E o meio campo é a molecada que corria muito, né? Não cansa. O time estava bem preparado fisicamente, é bem verdade isso. O time do Diniz é, sem dúvida, muito além fisicamente do que o time do Crespo. Então, o esquema do Diniz era muito melhor, sem dúvida nenhuma. Incomparável. Agora, quando ele coloca 3 zagueiros, e a qualidade do meio? E a dinâmica de jogo? Qualidade não tem. No começo do jogo, você pegava, você tinha o Luan no mesmo lado, você tinha o Nestor do mesmo lado. E o lado esquerdo, só o Wellington sozinho lá. Sabe o que a gente fala? Não tinha opções de jogada. Paulo, a gente costuma dizer na bola, na gira, sabe o quê? A defesa do São Paulo com o Luan ali, e o meio, eles ficam batendo cabeça. Eu vou fazer uma pergunta, vou passar mais uma mensagem bacana, eu vou deixar no ar a pergunta para vocês, que são profundos conhecedores. Estão gostando do novo lateral direito do São Paulo? Houve uma pressão muito forte para a saída do Daniel. Gostaria de saber o que vocês estão achando do Galeano como lateral do São Paulo. O Garrafa que não está, viu, Michele? Que pôs fogo. Tira o Daniel. Quando ele fica, você lembra? Sabe, não tem aquele negócio do diabinho, do anjinho? Ele era o diabinho. Tira o Daniel. Agora ele fica olhando o Galeano e ri. Tá adorando. Fala, Michele. Ô, Flávio, só para dizer o seguinte, o João Amorim falou assim que se o Crespo não tem o perfil de gritar, bota o Muricy para comer a orelha desses jogadores de meia tigela. E tem muita gente falando aqui que se vocês acham que o time do São Paulo é ruim, é tão ruim assim, a ponto de estar nesse lugar na tabela. O time do São Paulo não é ruim. O time do São Paulo não tem qualidade de armação no meio campo, porque é muita molecada junto, que eles ficam correndo errado e chega no segundo tempo eles cansam. Esse é o problema do meio campo do São Paulo. Agora, outra coisa na realidade, ficou tudo colocado por Benítez. Né? Armou o esquema pro Benítez. E aí começou bem. E o Benítez caiu bem no banco. Benítez, que ele é todo quebrado. Agora, o São Paulo, mas você não consegue jogar. O Miller sempre falou isso aqui. São Paulo é de vidro. Mas o São Paulo faz uma coisa agora que a gente está analisando o Crespo, erros, acertos, mas o São Paulo está fazendo uma coisa que a gente tem que reverenciar. Normalmente, o resultado não acontece, manda o cara embora. Eu acho que você tem que reunir, conversar,
Por que não está funcionando? O que a gente pode fazer para te ajudar? O que pode ser feito para... Isso é que tem que fazer mesmo, É isso que tem que fazer. Claro.